na paz de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Podeis tomar assento. Quero expressar minha enorme satisfação em poder retornar à Assembleia de Deus aqui em Sara. Estivemos ontem à noite. Poucos irmãos, mas uma gostosa reunião, né? Pastor Cristiano, obrigado pelo convite para estarmos nesse congresso de discipulado. E agora, com a presença do nosso presidente, pastor Cirso, nosso companheiro de muitos anos, pelo menos uns 30 anos estamos militando na caminhada. Continuamos jovens, assim como o pastor Adilson, né, pastor Adilson? Obrigado pela companhia, pelo carinho, Joabe, estar aqui com a liderança dessa igreja, nossos obreiros integrados, voluntários, bom revê-los. Alice, o nosso coordenador regional, dizer da satisfação em poder ministrar essa temática tão atual e tão desafiadora para a igreja nos dias de hoje, que é a questão do discipulado. Se você puder abrir para mim rapidamente ali a tela, não sei se está pronto lá, Cristiano. Está ok? Nós apenas vamos rever aqui, para que você que não veio ontem não perca a sequência. Nós estamos trabalhando com essa temática, se sou um discipulador, quem sou eu? Pode passar aí rapidamente, só para que dê um gostinho aí para quem não veio, né? O exemplo de Barnabé, e aí nós destacamos esse discipulador por excelência do Antigo Testamento. Pode passar rapidamente. O discipulador é humilde, vai em frente. Vamos lá, rapidinho. O discipulador possui um coração puro, próxima. O discipulador pratica a misericórdia. O discipulador tem sempre a intenção de investir no seu discipulado. Vamos em frente. O discipulador carrega credibilidade, falamos muito sobre isso ontem. O discipulador desempenha ou depende do sobrenatural de Deus. O discipulador produz discípulos para Cristo. E aí nós falamos muito de Barnabé, Marcos e Paulo, e hoje nós vamos agora avançar. Segura aí agora essa tela. Nós vamos avançar a partir dessa temática hoje pela manhã, as evidências neotestamentárias de alguém que se tornou um discipulador. Eu quero que você saia cada vez mais convicto nesta manhã de que há alguns critérios, há alguns perfis, há algumas características que comprovam que de fato você é um discipulador. Você é alguém que decidiu levar outros a Cristo, lapidar seu caráter, preparar suas vidas para estarem com Cristo. Ontem nós falamos que o grande desafio do discipulador é levar pessoas a imitar a Cristo. O discipulador é aquele que aceitou o desafio de levar pessoas a imitar a Cristo. E hoje eu quero trabalhar por uma outra ótica. O discipulador é aquele que tem respostas a uma alma cansada da vida, a uma alma que já não tem mais sabor, que já não tem mais determinação, que já não tem mais perspectivas, uma alma exaurida nas suas forças emocionais, físicas e espirituais. Todos vocês, e não é diferente comigo, no ambiente aonde estamos, encontramos pessoas cansadas, afadigadas, pessoas novas, 30, 40 anos, e estão, ontem ainda eu falava com uma pessoa de 42 anos, pastor Cirso, 42 anos, preocupada com a questão da Previdência, não é? A reforma da Previdência que vem aí, porque ele diz, puxa, pois agora eu vou ter que trabalhar mais 3 anos ainda para chegar à minha aposentadoria. Eu disse, mas meu amigo, você tem apenas 42 anos, mas eu já estou cansado, já trabalhei muito. Eu estou falando do aspecto físico. Mas se nós levarmos isso para a dimensão espiritual, estamos no mundo cansado. E é para esse mundo cansado que Deus quer levantar discipuladores, como eu e como você, para dizer, há descanso em Cristo Jesus. Amém? Prepare o seu coração para essa palavra, enquanto nós vamos cantar uma antiga canção. Eu gosto daquelas canções, pastor Cirso, lá do fundo do baú. O pastor Cirso gosta também. Então, ele não vai me impedir de cantar aqui. Dó maior ali. Faz a primeira ali, eu vou tentar fazer uma segunda com você. Se ficar bonita, a gente grava o CD.
alma cansada, não desespere, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Cante conosco, diga assim: alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos que fazem chorar, Deus te chama agora, ó vem sem demora, em paz descansar. Alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Amém? Aleluia. Esse é o nosso desafio enquanto discipuladores, chamarmos a alma cansada para o descanso que é em Cristo Jesus, como Ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Agora mesmo assentado, abra a sua Bíblia, você que a tem, Romanos capítulo 8, para a nossa caminhada nesta manhã. Romanos capítulo 8 é o texto base para trabalharmos esta proposta, as evidências de um cristão que de fato quer ser um discipulador. O que precisamos, quais são os critérios, o que não pode faltar na nossa experiência com Deus. Se sou um discipulador, quem sou eu? Paulo responde parte dessas perguntas no capítulo 8 do livro de Romanos. Dizem que o centro da palavra bíblica do ponto de vista da salvação é Romanos capítulo 8. E de fato nós temos aqui um tratado sobre a salvação. Nós temos aqui uma proposta muito centrada, focada sobre aquilo que pode nos fazer de fato homens e mulheres imitadores de Cristo Jesus. Eu gostaria de preambular esta nossa reflexão tentando desmistificar algumas ideias, alguns conceitos que nos foram, entre aspas, vendidos ao longo da nossa caminhada cristã. Eu nasci debaixo dos bancos da igreja, quando o papai já era pastor,
E ontem ainda falávamos, né, do Colegião Toledo dos Santos. Eu e meu amigo estudamos lá há 40 anos, né? A congregação de Sara era a congregação Pastor Cirso, e Sara era a congregação de Criciúma há 40 anos. Papai era pastor ali, e eu tinha lá meus 8, 9 anos, e a gente já vinha para cá, né, aqueles cultos gostosos aqui em Sara. E depois, é claro, a igreja cresceu, se tornou autônoma. Mas ao longo dessa caminhada, muita coisa a gente herdou positiva e outras negativas do ponto de vista de conceitos que não eram bíblicos sobre a perspectiva de ser um cristão. E eu vou tentar desmontar para depois a gente construir uma proposta bíblica de um verdadeiro cristão. Porque às vezes nós temos ideia que ser cristão é suficiente frequentar os cultos, não é? Na terça, na quinta, ou no sábado, ou no domingo pela manhã, ou no domingo à noite. Se você frequenta 2, 3 vezes uma igreja cristã, então você é cristão. Mentira. Isso não te faz cristão. É bom, é necessário, é imprescindível, é indispensável que você esteja na igreja de Cristo, no templo, adorando a Deus com seus irmãos, mas não é isso que o faz um cristão. Tem gente que está há 50 anos na igreja e ainda não é cristão. Não teve uma experiência do novo nascimento. Não abriu o seu coração para o entendimento da palavra e da fé. Ah, mas se eu passar pelo batismo, eu me torno um cristão. Não foi isso que Jesus nos ensinou e não é isso que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. Se fosse assim, o ladrão que estava ao lado de Jesus não chegaria ao céu, porque não teve tempo de se batizar. O batismo é um ato público e você deve fazê-lo, mas não é o batismo que lhe garante a salvação. E se eu participar do ato da ceia, é necessário, é um mandamento, é bíblico, mas tem muita gente que toma do pão e do cálice, mas não vai ter entrada no reino dos céus. Mas no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós curamos paralíticos, no teu nome não vos conheço. Bom, se essas perspectivas não tornam alguém cristão, porque você pode ter cacuete de cristão, vestimenta de cristão, gravata de cristão, Bíblia de cristão, pode cantar as canções de cristão, pode fazer as orações que um cristão faz, pode fazer tudo o que o estereótipo, o estigma de um cristão para a sociedade se apresenta, e mesmo assim não ter a perspectiva de ser um cristão. Então, quais são as características que nos fazem de fato um cristão e, consequentemente, um discipulador? Porque todo cristão é alguém que busca discípulos para Cristo. Vamos lá. Eu gostaria que você, com o capítulo 8 aberto aí na sua Bíblia, caminhasse comigo nesse roteiro. A partir do verso 1, nós vamos trabalhar algumas verdades bíblicas que evidenciam que de fato temos um compromisso com Deus, com a sua palavra e com o desafio de um discipulador. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeiro, pode passar lá na tela para nós? Agora eu gostaria que você tirasse um pouquinho ali o texto e colocasse a tela para nós gravarmos melhor as imagens. Isso, olha ali, eu coloquei. Primeira questão, algumas imagens para que você grave melhor aí. O cristão, o discipulador, segura lá para nós, é um ser justificado. Isto é, você não pode discipular a outrem se você ainda tem culpa no cartório. Como é que você vai ensinar a outros? É a próxima tela, amigo. Isso, segura aí. Como é que você vai ensinar a outros se você mesmo não passou pela experiência de dizer: já não estou mais condenado, eu já estou livre desta questão da culpa, porque pelos méritos de Cristo Jesus eu fui justificado, logo não há mais condenação. Você vai para o seu grupo familiar, para o seu pequeno grupo, com a consciência tranquila
de ensinar a palavra de Deus, de ministrar a palavra de Deus, sabendo que não obstante as suas falhas, as suas quedas, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não podemos ensinar a outros com uma consciência pesada, com o fardo do pecado. É por isso que Paulo preambula, principia, abre a sua apologia, a sua defesa de um verdadeiro cristianismo, dizendo: você só pode ensinar a outros se você já passou pelo processo da justificação. Se você já chegou ao pé da cruz, confessou seus pecados, teve de fato a purificação pelo sangue do Cordeiro, então você está apto para dizer: pode vir, porque há poder no nome de Jesus. O pastor Adilson nos pedia ontem para falarmos um pouquinho aqui sobre o programa Reviver. Eu falo em 2 minutinhos, porque não quero interromper a nossa sequência. Nós, há 2 anos, conseguimos convencer o governador com o programa Reviver, um programa que trabalha com dependentes químicos. Hoje temos 80 comunidades espalhadas por Santa Catarina, 2 delas inclusive aqui em Sara, que tem convênio conosco, várias aqui no sul de Santa Catarina. O governador aceitou a nossa proposta depois que o levamos para visitar algumas comunidades terapêuticas e mostramos o trabalho de terapia ocupacional, de convivência entre pares, de espiritualidade, e ele ficou muito emocionado com os testemunhos que ouviu ali e abraçou a ideia. E eu lembro que quando nós fomos para os debates nas audiências públicas que a lei exigia, inclusive uma delas aqui em Criciúma, na Câmara de Vereadores, mas quando estávamos lá em Joinville, levantou um professor universitário e disse: deputado, o senhor está perdendo seu tempo. Nós já perdemos a guerra contra as drogas. Não há mais nada o que fazer. E aquilo foi como que uma bofetada. E eu disse: Senhor, será possível? Estamos aí planejando, esboçando plano embrionário, e nós vamos parar por aqui diante de um desafio de um professor universitário. Aquilo começou a mexer comigo, e naquela mesma semana eu bati a porta do governador, e ele aceitou a ideia de visitar para ver se convencia do projeto que eu estava apresentando. A ideia era que nós financiássemos 1.000 vagas em Santa Catarina. Nós temos hoje 3.000 vagas em cerca de 100 comunidades. Eu disse: governador, se eu poderia financiar 1/3 dessas vagas. E quando eu lembro, fui conversar com ele pela 2ª vez, ele disse: Ismael, mas quanto custa uma vaga para reabilitar um dependente químico mês? Eu disse: olha, governador, nós temos que ter uma equipe técnica, o psicólogo, assistente social, o monitor, são 4 refeições por dia, isso é em torno de R$1.000 por mês. O senhor paga R$3.000 por um presidiário. R$3.000 por um presidiário, que sai de lá PhD, não é? Em coisas ilícitas, e ali você vai estar dando uma oportunidade para alguém sair do mundo do crime, em vez de estar debaixo da ponte, saqueando, estuprando, roubando. Ele vai estar lá, ouvindo a palavra, tendo disciplina, com a possibilidade de ressocialização. Mas ele disse: Ismael, mas você está me pedindo 1.000 vagas, 1.000 vagas a R$1.000, é R$1 milhão mês, é muito dinheiro. Eu disse: é verdade, governador, R$1 milhão é muito dinheiro, mas quanto é que o senhor dá para o carnaval? Em Florianópolis, em Joaçaba, é o 2º maior carnaval de Santa Catarina. Ele nem quis me responder. Quanto é que o senhor dá para a marcha gay? Com todo respeito, acho que eles têm direito de fazer as suas marchas, mas não com dinheiro do Estado. Quanto é que o senhor dá para a marcha gay? Ele também não quis me responder. Mas ele disse: tá bom, Ismael, eu topo a parada, nós vamos fazer o convênio. E eu lembro que no dia que nós fomos ali fechar aquele convênio no Anfiteatro Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa, mais de 500 pessoas, psicólogos, psiquiatras, médicos, assistentes sociais, secretários de Estado, estava ali o senhor governador, e eu estava comandando aquela sessão como presidente, que ainda sou, da Comissão de Combate e Prevenção às Drogas da Assembleia Legislativa, e eu disse: governador, antes que o senhor assine o contrato, eu gostaria que o senhor ouvisse uma canção. E eu chamei ali um grupo de jovens que estavam na comunidade terapêutica em reabilitação, e eles começaram a cantar aquela canção que diz: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. E aí eu vi aqueles homens que estavam à tribuna, gente com olhos marejados. O governador estava chorando, tem vídeos para provar isso. Sabe por quê? Porque eles olhavam para aqueles moços e diziam: é verdade, estão condenados. Ou vai ser o cárcere, ou vai ser o manicômio, vão ficar loucos, ou será a morte. Não tem outra saída para eles. 70 mil usuários de crack em Santa Catarina. 70 mil usuários de crack em Santa Catarina. Só aqui na região de Criciúma, mais de 5 mil usuários de crack. Mas aqueles jovens estavam ali cantando, batendo no peito e dizendo: eu fui justificado. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E o Senhor Jesus me fez lembrar naquele momento das palavras daquele professor universitário lá em Joinville, incrédulo, ateu, que disse: deputado, o senhor está perdendo o seu tempo, a guerra está perdida, não há nada o que fazer com dependentes químicos. E o Espírito Santo disse: a resposta está aí. Aliás, uma resposta que já foi formatada por Jesus há 2000 anos, quando ele mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E graças a Deus, para a honra e glória do nome de Jesus, nesses últimos 2 anos, escute isso, nós já acolhemos 15 mil jovens em Santa Catarina. 15 mil jovens. Claro, nem todos passaram pelo programa, alguns chegam ali e ficam 24 horas para fugir da polícia, do traficante, mas aqueles que permanecem os 6, 7, 8, 9 meses de recuperação do programa pedagógico, do programa terapêutico, nós temos conseguido um índice de 60% de recuperação. Já temos pastores, pregadores, missionários, políticos inclusive, elegemos um vereador agora, Balneário Barra do Sul, era um traficante, hoje um presbítero da igreja. É isso que Jesus faz. E graças a Deus, depois de muita batalha, nós conseguimos lançar o edital número 3, agora dia 24 de março é o último dia, para mais um ano do programa Reviver, R$1 milhão de investimento mês pelo governo do estado. E eu disse esses dias para o governador, meio brincando, pastor Ciro, eu olhei para o governador, disse: governador, o senhor está fazendo missões. Ele não entendeu muito bem. Eu disse: o senhor está fazendo missões, governador, porque o senhor está investindo na recuperação de vidas. Amém? Aleluia. Apenas um parêntese para falar da importância da justificação, eu preciso avançar. Segundo, vamos lá, passa para nós ali a segunda tela. O discipulador é alguém que passou pelo novo nascimento, mas ele avança. É alguém habitado. Verso 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Que coisa bonita. O discipulador não é alguém que vive de aluguel. Não estou falando do aluguel que você paga lá, que Deus te abençoe e te dê uma casa. Aceite aí quem aceita. Amém? Penso de Deus para você que não tem casa aí. Mas não estou falando dessa casa, não. Eu estou falando desta casa aqui. Porque tem muita gente com palácio, mas com o coração vazio. Mas Paulo diz: se você não está mais na carne, se você foi justificado, diz, então, se é que o Espírito de Deus habita em vós, né? Diz ele, você passa a ser habitado pelo Espírito. O que Paulo está nos ensinando? Que o cristão passou a ser um santuário, um templo do bendito Espírito Santo. A Igreja Universal do Reino de Deus, nada contra a Igreja Universal do Reino de Deus, por favor, eu sei que eu estou falando com gente madura aqui, mas me desculpe, foi um desperdício de 700 milhões de reais para construir o tal do Templo de Salomão em São Paulo. É a minha opinião particular, respeito à sua. Foi dinheiro jogado fora. Por quê?
Porque Salomão construiu um templo muito mais bonito, original, e no dia da inauguração ele disse: Senhor, eu sei que tu não habitas em templo feito por mão humana. Esse templo aqui é muito bonito, representa muito bem a Assembleia de Deus em Sara, mas Deus não mora aqui. Deus está aqui agora, porque eu e você estamos aqui. Quando nós sairmos aqui, fecharmos a porta, Deus vai sair também. Deus não tem compromisso com prédio, com concreto. O compromisso dele é com o teu coração. Por isso Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E no verso 9 ele diz: porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pode ter, como eu disse ontem à noite, carteira de pastor, de presbítero, de diácono, de auxiliar, sei lá eu o quê. Mas se não tem o Espírito de Deus, não é dele. Pode ser bispo, pode ser apóstolo. Se não tem o Espírito de Deus, não é dele. Paulo não diz que você é visitado, mas Paulo diz que você é habitado. Isto é, Cristo se torna um morador definitivo na sua vida. Isso é muito importante. Eu gostaria de ter tempo para me aprofundar nisso, mas pense nessa verdade todos os dias. Seu coração não foi alugado por Deus. Pelo contrário, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e farei nele morada. Deus não vive de aluguel. Deus não paga aluguel. Ou você abre o coração e diz: entra, Senhor, tu és o proprietário, tu és o Senhor. Ou então, ele não tem nada com a gente. Quantos habitados por Cristo temos aqui? Amém? Aleluia. Vamos em frente, terceiro ali. Interessante essa figura que o meu amigo desenhou para mim, captou para mim, melhor dizendo. Você está vendo ali um cardume de peixe indo para um lado e um peixe sozinho para o outro. Isso é uma imagem clara de santificação. É andar na contramão do mundo. Ser santo é isso, é andar na contramão do mundo. Não estou falando que você vai brigar com todo mundo, que você não vai ter relacionamento com as pessoas. Não, não é isso. Eu estou falando que você tem a mente de Cristo. E quem é amigo dele não pode ser amigo do mundo. Foi Jesus que disse. Você não pode servir a dois senhores, você vai agradar a um e desagradar a outro. Paulo vai dizer no verso 11, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar. E se o Espírito habita em vós, o que acontece? Ele também vivificará os vossos corpos. O que é isso? Paulo está nos ensinando que não existe justificação que não desemboque num processo de santificação. Eu vou repetir. Paulo está nos ensinando que não existe processo de justificação de novo nascimento que não desague, que não desemboque num processo de santificação. Não adianta você vir aqui, vir à frente, erguer a sua mão, dizer: eu quero Jesus, eu recebo Jesus, e nada muda na sua vida. E as coisas velhas não ficam para trás. Quando você confessa a Cristo Jesus, então, como diz Paulo, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu sei que eu estou sendo um pouco pesado aqui, pastor Cício, mas é a palavra. Eu não vou fugir da palavra. Nós estamos, infelizmente, vivendo uma crise nas nossas igrejas. Eu falo isso porque eu percorro 10 mil quilômetros por mês em Santa Catarina. Eu não saio de Santa Catarina, é muito difícil. 10 mil quilômetros por mês eu faço todo mês em Santa Catarina. Prego 3, 4, 5 vezes por semana. Conheço muito bem nossas igrejas. Fiz voto em 291 municípios. Temos 295, faltaram apenas 4. Conheço todos os municípios de Santa Catarina.
E eu estou falando agora da Assembleia de Deus. Há uma crise invadindo as nossas igrejas, em especial as novas gerações. Eu sou pai de 2 filhos. Eu sei o que é isso. Muitos dos nossos filhos que cresceram na igreja não entenderam ainda o processo da santificação. Eu não estou falando aqui não de questões externas, de aparência. Acho que cada cidade tem a sua cultura, seus costumes, seus hábitos. Eu estou falando de você ser parecido com Jesus. Não é parecido com um crente da Assembleia de Deus, isso é outra coisa. Eu estou falando de algo mais profundo, de algo do mundo espiritual. De você ser parecido com Jesus. Paulo vai nos dizer que quando somos justificados e habitados por Cristo, então nós precisamos entender que os nossos corpos precisam ser vivificados. E Paulo está falando aqui, começa a falar aqui do projeto da santificação. Eu sei que essa é uma palavra estranha, é uma palavra esdrúxula, uma palavra desconhecida de muitos dicionários, principalmente dos mais jovens, mas ser santo é algo simples de definir. Ser santo é ter uma vida parecida com Jesus. Falamos muito disso ontem. Ser santo é ter uma vida parecida com Jesus. Simples. Quando nós refletimos o caráter de Deus nos nossos corações, nós estamos num processo de santificação. A gente sempre fala dos 3 estágios da santificação. Quando você confessa a Cristo como Senhor, você recebe o Espírito Santificador. Depois há um processo literalmente progressivo, em que você vai crescendo a imagem e a semelhança de Jesus. E finalmente o processo consumador, que é quando nós seremos semelhantes a Cristo Jesus, seremos como Ele é, diz o apóstolo Pedro. São processos, fases da santificação, mas Paulo está nos ensinando que o poder que ressuscitou a Cristo Jesus, este mesmo poder, diz ele, transforma a nossa natureza decaída, corrompida, para uma vida de pureza, de louvor, de honra e de glória ao Senhor nosso Deus. Isto é santificação, não é um ato mágico, mas é um processo em que você deseja ser parecido com Cristo. Ismael, como é que eu posso saber que estou num processo de santificação? Quando há no seu coração esse desejo, eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Então é porque o Espírito Santo está atuando na tua vida, te atraindo para perto do Rei, te atraindo para perto do coração do Pai, para que você seja semelhante ao Filho. Amém? Vamos em frente. Próxima tela. O discipulador é aquele que conhece o discipulador por excelência. Mas que confusão é essa, Ismael? Eu vou te explicar. O discipulador é aquele que conhece o discipulador por excelência. O discipulador por excelência não é o pastor Círcio, com todo respeito, a sua sapiência, a sua autoridade espiritual. Não é o deputado Ismael, não é o Papa, não é o presidente Michel Temer, muito menos a presidente Dilma. O discipulador por excelência é o bendito Espírito Santo. É por isso que Paulo vai nos ensinar aí. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, ou, parafraseando, Paizinho querido. O que é isso? Quando você decide crescer com Deus e em Deus, a ponto de treinar, ajudar, monitorar outras vidas, trazendo-as e atraindo-as para perto de Cristo. Você não pode perder esta percepção
E a pergunta é essa: qual é o conceito que você tem deste discipulador por excelência? O que lhe vem à mente quando você pensa em Deus? Vamos lá, pense um pouquinho, em alguns segundos. O que lhe vem à mente quando você pensa em Deus? Um velhinho de barbas brancas, sentado num balanço celestial lá na sacada, olhando para a terra. Tem muita gente que tem isso, né, em mente. Ou talvez até pensa no Papai Noel. O que lhe vem à mente quando você pensa em Deus? Outros, por causa da sua criação, disciplina, mal instruída com os pais, pensam num déspota, pensam num policial. Deus deve ter um enorme cacetete, não é? E assim que eu erro, lá vem a ameaça. Tem muita gente que vê Deus assim. Ou então vê Deus como uma espécie de desmancha prazer. É o Deus que não quer que eu me alegre, que eu seja feliz. Deus que me persegue. Quem é o teu Deus? Qual é a imagem que você tem de Deus? O cristão é alguém que venceu a ideia de um Deus carrasco, de um Deus déspota, de um Deus cruel, de um Deus manipulador, de um Deus policial. O cristão não vê Deus como alguns querem aí da nova era, uma energia positiva, uma força cósmica, ou como dizem os maçons, o grande arquiteto. Não, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra, que é enorme demais para que venhamos a dimensioná-lo, mas amoroso o suficiente para nos atrair para o seu coração e nos dizer: você é meu, você pertence a mim, eu não abro mão de você. Este é o nosso Deus. Você pode dizer amém? É alguém que tem Deus como Pai, Paulo diz. Por isso você pode dizer Abba, Pai, Paizinho querido. Tem muita gente que tem dificuldade, porque teve um pai cruel. Os muçulmanos, por exemplo, a coisa que eles mais rejeitam depois da cruz é o cristão dizer que é filho de Deus. Eles não podem admitir isso. Por isso eles não admitem Jesus. Para eles, Deus jamais poderia gerar alguém. Eles não conseguem conceber isso. Mas Jesus nos ensinou, quando você orar, você vai dizer: Pai nosso que estás nos céus. Você não tem dificuldade. É a paternidade de Deus. Somos filhos de Deus. Amém? Somos filhos de Deus. Eu tive a oportunidade, há muitos anos, há 26, 27 anos, de fazer um curso ali em Londres. E uma das coisas que mais me atraiu em Londres foi a casa de John Wesley. John Wesley foi um pregador fantástico dos anos 1700, revolucionou a Inglaterra. Durante 50 anos ele pregou o Evangelho, andava a cavalo, e ele fazia, por incrível que pareça, mais de 5.000 quilômetros a cavalo por mês. Não tinha carro, viu? Não tinha Toyota, não. 5.000 quilômetros de cavalo por mês para pregar o Evangelho. 50 anos falando para os miseráveis de Londres. Revolucionou a Inglaterra. E a casa dele é uma casa assim, eu diria, do ponto de vista místico, né? Uma casa que você sente algo especial. E quando você entra ali, tem talvez 2 lugares mais importantes para mim, foi a biblioteca e foi o quartinho de oração. Tive a oportunidade, um quartinho bem pequenininho assim, menor que isso aqui. E você chega ali, você tem a oportunidade de ficar alguns minutos ali sozinho, e você se ajoelha e você sente uma unção especial de Deus e uma graça de Deus. Wesley passava 5, 6, 7 horas por dia buscando ao Senhor naquele quartinho, e quando pregava as coisas aconteciam, né? Tinha oração,
tinha unção, tinha graça. E depois eu fui dar uma olhadinha na biblioteca dele, porque eu gosto muito de livros, né? E tem os livros originais, escritos de forma manuscrita, né, pela mão dele. E uma das anotações que eu vi no diário de John Wesley, eu depois traduzi e com muito carinho eu anotei, diz assim John Wesley: a maior revolução espiritual da minha vida foi quando eu descobri que não era apenas servo de Deus, mas que eu era filho de Deus. Uma das maiores revoluções da minha vida foi quando eu descobri que eu não era apenas servo, mas que eu era filho de Deus. Amém? Você tem um pai amoroso. Você tem um pai que não se esqueceu de você. Você tem um pai que cuida de você. Os nossos pais, por melhores que sejam, meu pai é fantástico, mas ele tem suas falhas, tem suas imperfeições. Ele é homem. Mas o nosso Pai Celestial não falha. Ele é perfeito em tudo o que faz. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Próxima tela. Possui consciência da sua herança. Está aí, eu vou pular agora para o verso 17, eu quero avançar um pouquinho. Quando nós passamos por esses processos, nessa perspectiva de filhos de Deus, e agora na nossa missão de discipular outros para se aproximarem do coração de Deus, Paulo diz no verso 17, nós não apenas somos filhos, porque se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Escute, o cristão não é o mendigo que está na esquina da rua com o chapéu à mão pedindo uma esmola. Não. O cristão é alguém que sabe de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. Quem não obteve ainda essas respostas não pode ser um discipulador. O discipulador é aquele que sabe de onde veio, sabe a sua missão, sabe o que está fazendo aqui na terra e tem a garantia para onde vai. O cristão sabe que é herdeiro com Cristo das riquezas de Deus. E é interessante, passa ali a próxima tela, que está muito isto. Ele, não obstante ser herdeiro de Deus, ele assume o preço de seguir a Cristo. Por que, Ismael? Porque o texto do verso 17 vai dizer assim, até parece um paradoxo, né? Ele fala em filho de Deus, fala que somos herdeiros, e aí ele diz assim, mas se com ele padecemos, também com ele seremos glorificados. O que é isso? Ser cristão implica, eu vou dizer uma coisa muito forte aqui, em terminar a carreira como Cristo terminou, crucificado. Aqui acaba o tal do famigerado evangelho da teologia positiva, que diz que você vem para Jesus e todos os teus problemas vão acabar. Não foi isso que Jesus ensinou. Pelo contrário. Jesus disse, no mundo tereis aflições. É claro que com Cristo nós vencemos. É claro que com Cristo nós superamos. Mas cuidado com o que você vai falar lá no culto da vitória, hein? Tenha cuidado. Porque mesmo sendo nascido de novo, mesmo sendo habitado pelo Espírito Santo, você vive num mundo decaído. Você ainda não está no céu. E no mundo decaído, estamos sujeitos a doenças. No mundo decaído, estamos sujeitos a perder o emprego. No mundo decaído, estamos sujeitos a perder a eleição. No mundo decaído, estamos sujeitos a bater o carro. Os aviões caem. O R.R. Soares, não tenho nada com ele, nem... Aliás, uma coisa que eu não faço, pastor Circe, eu digo isso publicamente, eu não assisto televisão. Não é porque eu sou da Assembleia de Deus mesmo, é que eu não tenho tempo.
Não assisto televisão. E não me faz falta, graças a Deus. Mas o R. Soares, esses dias me contaram, disse que ele caiu um avião aí, não sei onde foi, e ele disse assim: se tivesse um justo naquele avião, aquele avião não teria caído. Bobagem. Quantos irmãos nossos já morreram em queda de avião? Isso é evangelho cor-de-rosa, água com açúcar, que não tem nada a ver com a Bíblia. No tempo de Deus, na agenda de Deus, eu e você vamos partir. Alguns partem com 2 anos, outros com 20. Papai está com 86, amém por isso. Mas é o tempo de Deus, é a agenda de Deus. Não é você que faz a agenda. É claro, os anjos do Senhor acampam ao seu redor, dos que o temem e os livra. É verdade. Mas isso não é um seguro contra o desemprego, contra a doença, contra as vicissitudes da vida. Não, nós estamos sujeitos a isso. Agora tem uma coisa, isso que é importante, né? Verso 18, talvez na próxima tela tenha ali. Verso 18. Não teme eventuais perdas. Por quê? Diz o verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que é isso? Para o cristão acabou-se a possibilidade do prejuízo. Você pode ter perdas na saúde, no emprego, mas você jamais terá prejuízo. Por quê? Aquilo que você perde por amor a Cristo, não por causa da tua teimosia, não por causa da tua ignorância, não é isso. Aquilo que você perde por amor a Cristo é creditado na conta celestial. Então, você pode sofrer perdas, mas não prejuízo, porque diz Paulo, para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente, e olha só, Paulo fala das aflições, e como foi afligido Paulo. Ele diz, eu passei por naufrágio, eu passei por nudez, eu passei por apedrejamento, por calúnias. Paulo, estamos falando do grande homem de Deus, o grande conquistador, a maior personagem depois de Jesus do Novo Testamento é Paulo. Mas ele diz, eu passei por tudo isso. Eu fico pensando, não é? Como é que eles pregam esse evangelho cor-de-rosa por aí, sem olhar para Paulo? Eu acho que se Paulo viesse em alguns cultos da Vitória, ia ficar meio escandalizado. Não foi isso que eu ensinei. Não foi isso que eu deixei nas epístolas. Paulo diz, é verdade, nesse tempo teremos aflições. Agora, nada disso pode se comparar com a glória que nos há de ser revelada em Cristo Jesus. Amém? O que você perder por amor a Cristo será acreditado na sua conta celestial. Fique tranquilo. Deus paga juros e com abundância. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Próxima tela. Quando você é um discipulador, você não está sozinho nessa caminhada. Você conhece um intercessor, por excelência. Romanos 8:26. Muito profundo isso. Porque o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você pode acreditar nisso? Amém? Isso é uma promessa suficiente para transformar a nossa tristeza em alegria, a nossa fraqueza em força. O cristão é alguém que possui um advogado 24 horas por dia. Temos um intercessor por excelência. Glória a Jesus. O bendito Espírito Santo é o nosso companheiro que não nos deixa sozinho. Então, quando você estiver lá no seu grupo familiar, no seu pequeno grupo, no seu grupo de discipulado, não tenha medo. O Espírito Santo estará com você, orientando,
dando graça para que você tenha a resposta certa, no momento certo, para que você tenha palavras equilibradas, que você tenha unção, para que você tenha, de fato, discernimento da parte de Deus, para ministrar a palavra, para consolar corações e para aproximá-los do trono de Deus. O Espírito Santo é o nosso intercessor por excelência. Amém? Vamos em frente. O discipulador é alguém que vive orientado pela certeza do seu futuro. Essa é uma coisa que perturba todos nós, somos humanos. O que vai ser amanhã? Reforma da Previdência? Quando é que eu vou me aposentar? Que curso que eu vou fazer? Com quem vou me casar? Os mais jovens. Como é que vai ser o meu ministério, a minha carreira eclesiástica, né? Os nossos pastores que estão aqui. A Dilson está perguntando, quando é que eu vou pegar a presidência de uma igreja? Enfim, são perguntas naturais, não há nada de pecaminoso nisso não, por favor. São perguntas naturais. Todos nós queremos questionar o futuro. Eu estou pensando, como é que vai ser a eleição de 2018? Mas enfim, temos uma boa notícia. Paulo nos diz, Romanos 8:29, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é fácil falar, mas é difícil praticar. Mas Ismael, aquela morte na família, aquela doença, aquela batalha financeira, como é que isso vai contribuir para o meu bem? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que é isso? Paulo está nos ensinando que na vida do cristão, na vida de alguém que está avançando com Cristo, a ponto de poder ensinar a outros, acabou essa tal da coincidência. O que existe é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você tem essa perspectiva, do seu coração brada uma convicção: venha o que vier, aconteça o que acontecer, Deus está no comando. Eu posso não entender determinadas estratégias da guerra. Senhor, por que dessa maneira? Por que esse exército? Por que essa batalha? Eu posso não entender, mas eu tenho absoluta certeza que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Eu posso não entender. É como você está. Eu vou tentar parafrasear aqui para você compreender melhor o que eu estou dizendo. Você está escutando uma história de alguém. E esse alguém conta a história sorrindo para você, mas é uma história trágica. E você fica pensando, esse cara deve estar louco. Está contando uma história de derrota, de fracasso, e está sorrindo. Sabe por quê? Porque essa pessoa que está contando a história para você, ela conhece o final da história. As pessoas não nos entendem. Domingo pela manhã, podia estar na praia do Rincão, e você está aqui, escutando a palavra. Sabe por quê? Porque você conhece o final da história. Você conhece o final da história. E o final da história é a vitória em Cristo Jesus. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando estamos sob o comando do grande general Jesus, não importa a batalha, não importa as armas, as ferramentas que Satanás tente utilizar contra nós,
maior é o que está conosco. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Vamos para a próxima tela. O discipulador possui consciência da sua conexão com Deus. Isso aqui é muito, muito, muito intenso e profundo. Paulo está nos ensinando que quando nós avançamos a nossa caminhada com Deus, nós precisamos viver na perspectiva de que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Os pastores vêm e vão. Não sei quanto tempo o pastor Cirso vai ficar aqui. Está 2 anos. Os pastores mudam. As pessoas mudam. As gerações mudam. Mas ele não muda. As suas promessas não mudam. A sua palavra não muda. É por isso que Paulo vai dizer, iniciando essa proposta no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? E ele vai dizer aí, não há fronteiras, não há muros, não há limites, não há cercas, não há barreiras, ou no dizer de Paulo, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem tensão, nem perseguição que possa nos separar de Cristo Jesus. Para o cristão verdadeiro, nada e ninguém o afastarão do amor de Deus. Paulo vai concluir no verso 39, porque nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus para conosco. Aleluia! Isso é cristianismo. Isso não é religião. Isso não é igreja. Isso é cristianismo. Isso é vida com Deus. Isso é vida de discipulado. É esta convicção de que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Talvez você não saiba, mas 20 mil cristãos, todos os anos, perdem, do ponto de vista humano, a sua vida por amor a Cristo. 20 mil cristãos. Só na Coreia do Norte, hoje, dia 12 de março de 2017, hoje, na Coreia do Norte, 50 mil crentes estão atrás das grades. Qual é o pecado deles? Servir a Jesus. Ser discípulo de Jesus. Eu estou falando 50 mil crentes atrás das grades na Coreia do Norte. Sem falar em outros países. A Coreia do Norte está no topo, é o número 1 na perseguição aos cristãos. Mas há muitos outros. A Arábia Saudita, por exemplo, é proibido construir templo evangélico, porque é a terra sagrada de Maomé. Eles querem construir mesquita aqui. Mas lá você não pode construir um templo evangélico. Proibido. E nem sequer ser cristão. Na Índia, que é considerado um país democrático, se você for mudar de religião, do hinduísmo para o cristianismo, você tem que ir no cartório. Fazer uma escritura e dizer, eu mudei de religião. Por quê? Porque aí o grupo dos hinduístas tem o domínio e sabem quem mudou de religião, e você com certeza vai perder o seu emprego, com certeza vai perder os vínculos da sua família. Por quê? Porque você decidiu seguir a Jesus. Seguir a Jesus no Brasil hoje está fácil. Se você assistiu o Fantástico, acho que é Fantástico domingo à noite, né? Passa lá os melhores gols do dia, da rodada, e o jogador que faz 3 gols, ele tem direito a uma música, não é assim? Quase sempre você escuta música cristã, da Lauriette, da sei o quê. Jogadores. Está fácil ser cristão, está fácil ser evangélico no Brasil hoje. 40% da população se diz evangélica, pelo menos. Agora,
vai ser cristão na Índia, vai ser cristão na Arábia Saudita, vai ser cristão no Iraque, vai ser cristão no Tibete. Estou escrevendo um livro sobre o Tibete, se Deus quiser, agora em julho a gente conclui. Vai ser cristão em Cuba, vai ser cristão na China. Que Deus nos dê graça. Por quê? Porque se estamos em Cristo, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem um sistema comunista, muçulmano ou coisa parecida. Nada, nada, nada. Se hoje o Brasil cair, não é, sob a ameaça muçulmana, como está a França, por exemplo, com 12 milhões de muçulmanos. Se nossas igrejas tiverem que ser fechadas, nossos templos, fique tranquilo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Não tenha medo do comunismo, do islamismo. Claro que precisamos fazer a nossa parte, claro que precisamos avançar. É por isso que estamos aqui num curso de discipulado, para anunciar as boas novas àqueles que ainda não receberam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Agora, você que já está no aprisco, você que já veio para Jesus, você precisa ter esta convicção. O seu futuro está garantido em Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu preciso ir para a última parte. Permita-me concluir essa segunda parte com uma história que eu vi e li, a biografia de uma jovem chamada Brandina. Ela viveu no ano 100 depois de Cristo, tinha 25 anos. Filha de um aristocrata, um homem muito rico, e um escravo falou para ela de Jesus. Um escravo falou para ela de Jesus. E ela disse: eu quero esse Jesus. Eu preciso desse Jesus. Brandina abraçou Jesus. Mas logo a notícia se espalhou. E na Roma do ano 100 depois de Cristo, você só tinha uma opção: servir a César, o homem que se dizia divindade. E quando a notícia chega no palácio de César, César conhecia Brandina da alta sociedade, dos bailes, dos bacanais, das festas, uma moça bonita, bela. Não é possível. Manda um mensageiro para tentar dissuadir Brandina dessa sua opção por Cristo. Mas Brandina fica firme. E o imperador, enfurecido, toma a decisão: na próxima festa no Coliseu ela será morta. A festa acontece, 80.000 pessoas naquele grande estádio, o Coliseu Romano, 80.000 espectadores, para ver a batalha entre os gladiadores e a morte dos cristãos, principalmente pelos leões. A fila vai diminuindo e chega a vez de Brandina. Seu pai, homem muito afamado, rico, juiz, promotor, melhor dizendo, ali em Roma, olha para Brandina e diz: minha filha, você tem toda uma vida pela frente. Por favor, Brandina, negue a Jesus. E ela olha para o seu papai e diz: papai, eu amo, mas eu amo muito mais a Jesus. Seu pai dá as costas, pede por um amigo que era juiz tentar dissuadir Brandina, e esse amigo se aproxima de Brandina. A fila está chegando ao fim e diz: Brandina, é a sua última chance, você já foi condenada.
Negue a Jesus. Não jogue sua vida fora. E ela diz: Jesus fez tudo por mim. Como poderei negar o seu nome? E aqueles homens enfurecidos sob ordem de César colocam Blandina sentada numa chapa aquecida. E ali fica parte de seu corpo. Mas ainda viva é retirada dali. E aquele mesmo juiz retorna e diz: Blandina, ainda há vida para você. Ainda há uma esperança para você. Negue o teu Jesus. E ela diz: não, agora eu estou mais perto ainda dele. Não posso negar a Jesus. Finalmente a lança aos leões, que já cansado de comer cristãos naquele dia, apenas lambem as suas feridas. Aí você olha para mim e diz: poxa, mas Blandina morreu. Não, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse: passou da morte para a vida. Nem a morte, diz Paulo, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Me ajuda lá um pouquinho, volta lá na tela e nós vamos para a última parte da nossa ministração. Um teste para o discipulador, são apenas 3, 4 questões que eu quero que você reflita comigo nesta manhã. Primeira delas, por favor, a próxima tela. Pode passar ali. Aí. Primeira questão. A chamada divina. Há muitas vocações. Paulo diz, no corpo, nem todos podem ser mão, pode ser pé. Cada um tem uma função no corpo. Cada membro tem uma função no corpo. Assim é no corpo de Cristo. Embora todos tenhamos a missão de ministrar a palavra, há aqueles que têm uma vocação especial para o discipulado, como conselheiros. E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, se alguém foi chamado para liderar, que lidere. Se alguém foi chamado para pregar, que pregue. Mas que faça de forma qualificada. Qual é a sua vocação? Ismael, eu ainda não descobri qual é o meu chamado. Por favor, se puder anotar, anote aí. 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4. Essas 3 listas neotestamentárias. 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. O que está lá, Ismael? Lá estão as relações das vocações, dos dons espirituais. Porque às vezes a gente fica apenas em Efésios 4, não é? Os dons do Espírito, os 9 dons do Espírito, e pensa que para por aí. Não. Se você contar Efésios 4, Romanos 12 e 1 Coríntios 12, você vai chegar pelo menos a 30 dons espirituais à disposição da igreja. Eu não estou falando do fruto do Espírito, estou falando de dons espirituais, chamadas, vocações, que estão à disposição do corpo de Cristo. Pelo menos uma dessas 30 você recebeu. Jesus disse que a um foi dado 1, a outro foi dado 2, a outro foi dado 5 talentos. Eu não sei quantos talentos você recebeu, mas pelo menos um você recebeu. Como é que você pode provar, Ismael? Fácil. 1 Pedro 4 e 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. O que diz lá? A cada um de nós foi dado administrar um dom. Está lá, está na Bíblia. A cada um de nós foi dado administrar um dom. Pelo menos um você recebeu. Apegue-se a esse dom. Busque a graça, a capacitação do Espírito Santo. E multiplique para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Segunda questão. Maturidade. 2 senhores de idade ali conversando, né? É claro que maturidade não é questão de idade. Tem muita gente
antiga, mas que tem mente de criança, e tem muita criança que já consegue acessar a informações de gente adulta. Então, maturidade não é a sucessão de anos, maturidade é o acúmulo de experiência, isso sim. Maturidade é o acúmulo de experiência. E essa é a segunda questão que nós precisamos ter em mente, em especial, pastor Cristiano, quando se fala em preparar líderes, né? Para que não sejam imaturos. Aí vai lá falar sobre o arrebatamento da igreja e diz, porque todo olho verá. E aí o novo convertido fica pensando, né? Que legal, todo mundo vai ver Jesus no arrebatamento. Só que confunde. O arrebatamento tem 2 tempos. Como diz os americanos, tem 2 times. Tem o primeiro, em que nenhum olho verá. A igreja subirá com Cristo. Na segunda etapa, 7 anos após a grande tribulação, quando Jesus vai cumprir aquilo que está descrito na profecia, seus pés vão pisar sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai se abrir, vai sair água que vai dar vida ao Mar Morto. Nessa segunda etapa, antes de iniciar o milênio, aí sim, todo olho o verá. Está entendendo? O que é isso? É maturidade na palavra. É você saber explicar, orientar, discernir. Maturidade tal que se você não tem a resposta, você não vai falar em verdades, não vai ser leviano, você vai dizer, olha, eu vou consultar o meu pastor, eu vou precisar pesquisar um pouquinho mais, e na próxima aula eu trago a resposta para você. Mas não invente, não seja leviano, porque o que está em jogo é a alma do seu discipulado, é a vida eterna do seu discipulado. Então tenha seriedade. Se você não tem discernimento, se você não tem convicção, diz, olha, eu vou orar sobre esse assunto, eu vou pesquisar, no próximo encontro eu vou procurar lhe dar uma resposta. Amém? Maturidade. Terceira questão, experiência. Claro que essa experiência, ela é gradativa. E todos os dias nós temos novas experiências, em todas as áreas, nas mais diferentes ocasiões. E há situações, como aquela que aconteceu com Davi, em que você consulta o Senhor e Deus diz, vai. E há outras situações iguaizinhas, que Deus diz, não, agora você não vai. Agora você fica atrás da moreira, esperando o sinal, quando der o sinal você vai. Sabe por quê? Escute. Porque para cada nova batalha, uma nova experiência com Deus. Você entendeu? Para cada nova batalha, uma nova experiência com Deus. Ismael, mas há 40 anos, quando eu era membro da Assembleia de Deus lá em Criciúma, a gente fazia assim. Irmão, a vida com Deus é dinâmica. A palavra permanece a mesma. Mas os métodos, os instrumentos, a forma, vai mudar conforme o cenário. Há 2000 anos, Jesus não usava microfone, porque não tinha microfone. Mas ele falava para 5, 10, 15 mil pessoas. Aproveitando as ondas do mar. Para cada momento tem uma situação, uma circunstância. Há 100 anos atrás, Dag Moody ganhou 100 mil almas para Jesus, diziam seus biógrafos. 100 mil almas para Jesus. Não tinha rádio, não tinha televisão. 100 mil almas para Jesus. Naquele tempo. Então, para cada nova batalha, para cada novo momento, Deus tem um método, Deus tem um instrumento, Deus tem uma forma. Precisamos ter discernimento e sintonia com o bendito Espírito Santo para saber qual é a direção que Ele está apontando. Amém? Eu concluo. Quarta questão. Resultados. Esse é um teste para o discipulador. Os meus ouvintes
estão sendo mudados? Porque se não há mudança de vida, nosso ensinamento é vão. Nós ensinamos para mudar vidas. É bom ensinar para ter mais conhecimento, é legal, positivo, mas isso não é o bastante. Qualquer escola teológica, você pode fazer isso. Você pode ser ateu, agnóstico, você pode ir para uma escola teológica e se formar em teologia e saber tudo sobre Deus, mas não ter experiência com Deus. A palavra precisa provocar mudanças. Mudanças. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é mudança. Metanoia, como diz o grego. Você está indo para a direita, vai para a esquerda. Vai para outro sentido, completamente contrário. Isso é mudança, isso é transformação. Que Deus nos use como discipuladores para provocar mudanças. Este é o maior teste de um discipulador. Se a vida do seu discipulado não está mostrando resultados que o tornam parecidos com Cristo, imitadores de Cristo, semelhantes a Cristo, então alguma coisa está errada. É hora de parar, de refletir, de rever, como se diz modernamente, de repaginar a sua maneira de ensinar. Alguma coisa precisa ser modificada. Porque o nosso ensino, a nossa palavra, aquela palavra que Deus nos dá, precisa provocar mudanças. E mudanças positivas. Amém? Eu concluo. Há uma história que eu gosto muito e que eu gosto de compartilhar. Vou tocar algo suave no piano ali para mim. William Wilberforce. Quem foi esse menino? Um jovem muito rico na Inglaterra, na época de John Wesley. Ele foi ouvir John Wesley, teve um encontro com Cristo e sua vida foi radicalmente mudada aos 18 anos. E ele disse: eu quero ser um novo John Wesley. John Wesley já estava no final dos seus dias. E ele colocou no seu coração: eu quero ser um novo John Wesley, evangelizar a Inglaterra. Estamos falando aqui de vocações, de chamados, de missão. E nem todos foram chamados para serem pastores. Eu tenho o título de pastor, mas eu não sou pastor. Pastor é quem cuida de ovelha, esse é meu conceito. Pastor é quem cuida de ovelha. Eu sou um simples conferencista que dou de vez em quando algumas palestras. Mas a convenção entendeu que, por questão de autoridade no púlpito, deveria dar o título de pastor. Amém. Tenho uma família de pastor, meu pai é pastor, irmãos pastores, sobrinhos pastores, enfim. Mas eu sei do meu chamado. E William Wilberforce pensou que poderia ser um grande pregador, conquistador de almas e pregador de cruzadas. Ele tinha muito dinheiro, poderia se autofinanciar. E ele se reunia com um grupo de irmãos, a maioria deles seguiam Wesley. Ele tinha uma casa muito ampla, então ele convidava esses irmãos, 10, 15 irmãos, e todos os dias, é claro que naquele tempo as circunstâncias eram outras, né? Não havia smartphone, não havia internet, não havia outras questões do dia a dia, era outro ritmo de vida. Como ele tinha um bom patrimônio, não precisava se dedicar ao trabalho braçal, enfim. Então ele tinha condições de passar 4 horas por dia em oração. Todos os dias.
Ele reunia esses 10, 15 irmãos ali na sua sala de estar, buscava ao Senhor todos os dias, 4 horas. Isso era muito disciplinado. Só não fazia os domingos, que era o dia em que ele dedicava completamente a estar na igreja com John Wesley. E um dia Deus levantou um profeta naquele grupo. E o profeta disse: assim diz o Senhor, eu conheço o teu coração, sei da tua sinceridade e do teu desejo de imitar Cristo e John Wesley, que é a tua referência como pregador. Mas assim te digo eu, diz o Senhor, o teu ministério será diferente. Eu não te levarei para o púlpito, eu te levarei para a tribuna. Você será um homem de destaque neste país. William Wilberforce entendeu a mensagem e ficou triste. Disse: Senhor, eu queria ser um pregador e tu estás me dizendo que eu vou ser um político? Eu não concordo com isso. Não é para isso que eu estou orando. E ele continuou naqueles momentos de oração, e Deus foi trabalhando, lapidando, até que o convenceu. Há um filme muito famoso sobre William Wilberforce, livros sobre a biografia dele. E convencido de que deveria ir para o parlamento da Inglaterra, ele se candidata em eleições e se torna uma espécie de deputado federal. Quanto tempo ficou lá Ismael? 40 anos. Ele tinha 20, ficou até os 60 anos. O que ele fez lá de importante? Escute, a maior revolução social da Inglaterra. Como assim? Logo que ele chegou lá, Deus colocou no seu coração: você veio para cá para libertar os escravos, não só os espirituais, mas os físicos, porque a Inglaterra era o país de maior economia de tráfico de escravos daquele tempo. Os maiores navios negreiros tinham a bandeira britânica. E quando ele começou seus primeiros discursos dizendo: precisamos acabar com o tráfico de escravos, não é isso que Deus quer, vender alma humana. E outros parlamentares começaram a dizer: rapaz, você está perdendo seu tempo, você é novo, 20, 22 anos, não venha para cá com esse discurso. Você quer acabar com a economia da Inglaterra? É a maior fonte de riqueza do nosso país, é trazer escravos da África e levar para as Américas. Você está louco? Ele disse: Deus me chamou para cá para acabar com o tráfico dos escravos. Passaram-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. 3 meses antes de William Wilberforce cumprir o seu último mandato como deputado federal na Inglaterra, a rainha da Inglaterra baixou um decreto proibindo qualquer navio com bandeira britânica de transportar escravos. O brasileiro Joaquim Nabuco, talvez alguns de vocês já ouviram falar, tem estradas e ruas por aí com o nome dele, era senador da República, Joaquim Nabuco. Ouviu esse testemunho, não era cristão. Ouviu esse testemunho, foi lá na Inglaterra conversar com William Wilberforce. Aprendeu suas ideias, seus conceitos, trouxe para o Brasil, convenceu a princesa Isabel, e em 1888 acabava também no Brasil a lei da escravidão. O que eu quero dizer com isso? Não importa se é numa tribuna, se é num púlpito, não importa se é no chão da fábrica, não importa se é na sala de aula, eu e você temos um chamado. Eu e você temos um chamado.
e que possamos dizer, como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos estar de pé. Meu tempo esgotou. Eu quero abençoar a sua vida. Feche seus olhos. Não é nenhum momento mágico, apenas para você concentrar a sua atenção. Churricandalamai, xandacandalamai. Churricandalamai, xandacandalamai. Churricandalamai, xandacandalamai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Paizinho querido, nós estamos diante de Ti nesta manhã. A Tua palavra é verdade, ela não volta vazia. Pai, nesta manhã de reflexão, reconhecemos o quanto estamos distantes do padrão da Tua palavra. Reconhecemos o quanto precisamos nos aproximar do Teu caráter, do Teu modelo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Purifica-nos. Deus, que Tu não leves em conta nossas decisões erradas, equivocadas, mas que a Tua misericórdia nos alcance nesta manhã. Pai, há tantas almas cansadas lá fora. Há tantas almas, Senhor, sem esperança, sem expectativa, deprimidas, sem respostas. Há tantas almas, Senhor, que sequer entenderam o mistério da revelação, da encarnação, da proposta da salvação em Cristo Jesus. Deus, há tantas vocações ociosas, paradas, inertes, absolutamente inúteis na Tua casa, mas desperta, Senhor. Assim como Paulo disse a Timóteo, nós recebemos esta palavra: desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta o dom de Deus que há em ti. Tu sabes, Senhor, quais são os chamados, para onde e quando. Pai, dá o discernimento do Teu bendito Espírito Santo, para que saibam agir na hora certa, decidir na hora certa. Não permita, Senhor, que tomem decisões erradas. Não permitam que façam escolhas equivocadas. O tempo se aproxima, Senhor, e a Tua palavra nos ordena a remir o tempo, porque os dias são maus. Ajuda-nos a aproveitar as oportunidades. Ajuda-nos, Senhor, a andar em sintonia com a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Nós queremos abençoar de forma especial a Tua igreja aqui em Sara, o ministério, a liderança espiritual da Tua igreja. Queremos abençoar esse departamento de discipulado. Queremos abençoar esses homens e mulheres valorosas que aqui estão, Senhor, com esta missão de ensinar a outros em pequenos grupos a Tua palavra, em especial aos novos convertidos. Que possam passar nesse teste, Senhor, de maturidade, de experiência. Pai, em o nome de Jesus, que não sejamos culpados por aqueles que se perdem, por aqueles que se distanciam de Ti,
mas que possamos cumprir a nossa missão com graça, com fervor, com misericórdia, com ternura, com autoridade espiritual. Declaramos sobre a tua igreja, Pai, o teu favor nesta manhã. Levanta um povo forte e destemido, levanta um exército aqui em Sara, Senhor. Levanta homens e mulheres comprometidos contigo e com a tua palavra, Senhor, para fazer a diferença, para serem teus imitadores. Papai, sim, estejam os teus olhos abertos e as tuas mãos estendidas para fazer prosperar a tua igreja desde agora e para sempre. Amém e amém.